Olá, querido catequizando, catequizanda de nossa paróquia. Hoje nosso tema é sobre Abraão, o pai da fé. Abraão é um personagem central na compreensão da aliança de Deus com toda a humanidade. Não se pode ler nada na Bíblia sem que o seu perfil se desenhe no horizonte. Não pelo poder que teve, nem por suas façanhas que praticou, mas simplesmente porque ele acreditou. Abraão é considerado amigo de Deus. Também é chamado como um profeta, como nós vemos no livro do Gênesis, no sentido de alguém que tem relações privilegiadas com Deus. Abraão foi assim, o que faz dele uma pessoa inviolável. É considerado um homem justo. Sobre ele, afirma-se que observou toda a Torá. A Torá, como bem sabemos, é um livro especial, como se fosse, entre aspas, a Bíblia dos judeus. Embora não tivesse ainda sido escrita, e pertence a uma lista dos justos que não pecaram. Por isso, Abraão é uma figura de importância primordial para as três grandes religiões, a judaica, a cristã e a muçulmana. Ele é considerado o patriarca da nação de Israel. Abraão, pois, é o pai da fé, e é ele que dá início à grande aventura da inserção de Deus na história do homem, da mulher. Por isso, adquire uma dimensão diferente, tornando-se modelo para todos os que são chamados por Deus. Ao mesmo tempo, e como se o texto bíblico estivesse nos fazendo o mesmo convite, quaisquer que sejam o tempo histórico e o lugar em que nos encontramos, ouvimos de Deus: sai da tua terra. E o convite de Deus para a grande aventura da fé, neste tempo, mesmo os tempos sombrios em que vivemos. O chamado é feito quando ele tem o nome mais curto, Abrão. Literalmente significa meu pai. É uma palavra alta, eminente, superior e se torna Abraão, significando pai de uma multidão, como nós vamos ver no livro do Gênesis. Por ocasião da promessa, o Senhor lhe havia dito: engrandecerei o teu nome. E alguns entendem que a expressão de fato esteja se referindo a tornar o seu nome um pouco mais extenso, como pai de muitas multidões. Outros estudiosos entendem que esse alargamento do nome se dará por causa da sua importância. As duas opiniões são conciliáveis. Isso acontece quando Abraão já tinha 99 anos e é instituída a aliança. Disse-lhe o Senhor: e não mais te chamarás Abrão, mas teu nome será Abraão, pois eu te faço pai de uma multidão de nações. Por isso, a fé de Abraão anima toda a Bíblia. Ao lermos a sua história no livro do Gênesis, a partir do capítulo 12, vemos que sua grandeza vem de fato de que foi fiel ao chamado de Deus, que fez com ele uma aliança. E como bem sabemos, a aliança é um sinal de compromisso, de fidelidade. Isso a gente já vê nos casamentos. O noivo, a noiva se comprometem através do símbolo da aliança, jurando um compromisso de fidelidade. Essa fidelidade entre Abraão e Deus foi uma fidelidade à aliança que foi proposta pelo próprio Senhor, que o tornou como um elo decisivo na história da salvação. Um justo, pai de uma multidão inumerável de fiéis e patriarca do povo, em que veio a nascer o Salvador, Jesus Cristo. Abraão estava bem instalado em Ur, na Mesopotâmia, quando ouviu Deus que deveria deixar sua terra e partir para cumprir a grande missão. Apesar da sua idade avançada, já com 75 anos, Abrão topou, acreditou. O gesto de Abrão se repetirá através da história da salvação.
Se um homem não souber deixar as comodidades da sua vida, a busca exclusiva do que parece útil, ou às vezes o que pode trazer alguma vantagem imediata, ele nunca, jamais será fiel à aliança. Quem não crê e se agarra às suas seguranças ilusórias da vida, ao conforto ou ao poder, não fará nunca nada de grande. Custamos a compreender que não é Deus que entra em nossa vida, em nossa história, mas nós é que precisamos sair dela, convertendo nosso coração, a nossa mente, para ir ao seu encontro. Como Abrão teve de deixar sua família, bens, sua própria pátria, para acolher o chamado de Deus e fazer com ele aliança. Aí, pelos anos de 1600 a.C., Abrão, já na terra de Canaã, a terra considerada prometida, precisou defender seu sobrinho, chamado Ló, que estava com todos seus familiares e bens, sobre os domínios de um vizinho. Abrão libertou-os, mas se recusou a ficar com as riquezas do adversário vencido ou também de poder escravizá-lo, como era de praxe, quando o adversário era derrotado. Então Abrão fez vitorioso um acordo de paz com os outros reis da região. A Bíblia menciona especialmente o misterioso Melquisedeque, que significa meu rei é justiça. Melquisedeque era senhor de Salém, que significa paz. Melquisedeque traz pão e vinho e abençoa Abrão, cuja vida se resume em justiça e paz, como de todo homem que crê. A aliança comporta sempre uma exigência de justiça e de paz. Não há outro caminho para abraçá-la, para também alcançá-la. Como sinal da aliança que faz com Abrão, fiel e justo, Deus promete então um filho, e através dele uma posteridade numerosa, mudando-lhe o nome. Deus fala a Abrão: de hoje em diante te chamarás Abraão. A mulher de Abraão já havia passado da idade também, mas ela acreditava, assim como ele. A esterilidade nunca foi obstáculo na realização do desígnio de Deus. Como nossos obstáculos e os nossos próprios limites, se aceitos com fé e na fé, são convertidos em ocasiões de louvor a Deus e também de reconhecimento de sua bondade e justiça. Lembramos que na época de Abraão, a esterilidade era um problema sério, pois impedia a continuidade de uma descendência. Tanto que se a esposa não lhe desse filhos, o marido tinha o direito de buscar outra mulher para garantir a sua descendência e com isso assegurar a continuidade de seu nome. Por isso o nome é tão importante na cultura judaica. A história de Abraão prossegue marcada ainda por dois grandes acontecimentos. Abraão reza pelos pecadores de Sodoma e Gomorra. São cidades e consegue salvar o sobrinho na destruição dessas cidades. Teria salvo a todos se houvesse ao menos 10 justos na região, como falara Deus. A oração da fé, unida à justiça, é fonte de salvação para todos. Mas o grande acontecimento da vida de Abraão se dá quando Deus lhe faz um terrível pedido: sacrificar seu próprio filho. O sacrifício de Isaque é um dos pontos culminantes da Bíblia. Deus pede a Abraão que sacrifique seu próprio filho. Parece algo terrível, mas Deus queria provar a fé de Abraão. Quando vão até o monte, onde Abraão vai sacrificar seu próprio filho, ao empunhar a espada, o anjo aparece a Abraão dizendo que Deus não queria aquilo. Abraão é provado na fé, tendo que sacrificar seu próprio filho. Deus vê que ele é um homem justo,
um homem confiante na sua promessa. Assim faz com que Abraão não sacrifique Isaque, mas sacrifique uma ovelha, e assim cumpra a aliança. Nós vemos que Abraão teve a ousadia de colocar seu próprio filho, aquilo que era mais importante da sua fé, ali em sacrifício. Mas Deus, em sua bondade, apenas queria provar a fé de Abraão, assim como Ele faz também na nossa vida, nas nossas dificuldades, nos nossos sofrimentos. Deus, de certa forma, testa a nossa fé, para que nós sejamos firmes como Abraão e acreditemos nas suas promessas. Ninguém pode ter a pretensão de ser como Abraão, mas todos nós podemos admirar seu testemunho e colocar a fidelidade ao chamado de Deus e também a busca da justiça acima de tudo em nossa própria vida. Em resumo, nós podemos dizer que, segundo a Bíblia, Abraão sai da terra de Ur, lá na Mesopotâmia, hoje onde ficam as terras do Iraque. Ele fazia parte de um povo de pastores nômades, isto é, que viviam se mudando de um lugar para o outro, acompanhando seus rebanhos. Há cerca de 4.000 anos, eles se estabeleceram em Harã, que ficava onde hoje é a Turquia. Ali, Deus disse a Abraão para abandonar seu povo e se mudar para uma nova terra. Ele apenas obedeceu. Com 75 anos de idade, Abraão viajou para Canaã, terra onde fica hoje Israel, com sua mulher Sara e outras pessoas. Deus lhe disse que ele e seus descendentes se tornariam donos daquela terra. Abraão e Sara pensaram que eram velhos demais para terem filhos. Abraão teve seu primeiro filho, chamado Ismael, com Agar, a escrava de Sara. Mais tarde, Sara também teve um filho, chamado Isaque. Isaque herdou a terra de Canaã. Depois da sua morte, o filho de Isaque, chamado Jacó, se tornou dono da região. Deus mudou o nome de Jacó para Israel. Os judeus são descendentes dele. No cristianismo, Abraão é considerado o pai, o patriarca de todos aqueles que acreditaram em Deus. Abraão também é importante para os muçulmanos, pois os árabes se consideram descendentes de seu filho Ismael. No Alcorão, que é o livro sagrado do islamismo, conta-se que Abraão e Ismael construíram um santuário considerado o lugar mais sagrado do mundo muçulmano. Diante da vida de Abraão, de suas atitudes, nós podemos nos perguntar: quais lições podemos tirar da vida de Abraão? Podemos citar várias coisas, dentre elas a coragem, a confiança. Coragem de deixar nossa segurança, nossas certezas e abraçar a novidade que Deus nos traz. Também sua confiança, como uma criança pequena que busca refúgio no Pai e que nele confia sem medo. Abraão é um personagem que encanta e desafia. Sua docilidade à escuta do chamado e sua pronta resposta com a firme determinação de partir em busca do novo, daquilo que há de vir, são também um convite para nossos desafios hoje. Em épocas de crise como essa que estamos vivendo, em que os heróis apresentados são sempre perfeitos e vitoriosos, Abraão aparece em meio às nossas fraquezas, nossos limites, mas como exemplo de fidelidade ao Senhor que chama e ensina que a aventura da fé no meio da noite escura é possível quando se crê e confia em Deus. Iluminados pelo exemplo de Abraão, sejamos sempre corajosos e confiantes na proposta que Deus tem para cada um de nós. Vou ficando por aqui. Deus abençoe. Até mais.